então, nós vamos revisitar as atividades do bimestre, olhando aqui a planilha de notas. Essa primeira atividade que nós tivemos na primeira semana, expressividade e oralidade, ela checou a competência da oralidade, né? Já diz aí o nome. Porque a expressão oral, ela é necessária na nossa vida social. De forma informal, nós não temos dificuldade nenhuma quanto a isso, mas quando cai na formalidade, aí a gente tropeça. E é por isso que a escola precisa oferecer para o aluno a oportunidade da expressão oral. No caso, nós tínhamos que nos expressar mediante a leitura do gênero poema, certo? O poema, alguns poemas têm uma estrutura mais fixa, outros menos, mas no caso do parnasianismo e do simbolismo, geralmente nós caímos naquela estrutura mais tradicional do poema, dos versos com sílabas contadas, né, pelo poeta. Mas é interessante como alguns alunos perceberam que nem sempre no fim do verso a gente precisa fazer a pausa da locução. Muitos eles seguiram a pontuação e isso sim é necessário, tá certo? Alguns tiveram um êxito maior, outros nem tanto, mas foi um trabalho extremamente válido para que a gente possa vencer esse desafio que é a nossa própria inibição, certo? Quem gostaria de se colocar a respeito desse trabalho? O que achou de ter feito isso, a dificuldade? Como é que foi se ver lá ou se ouvir, né? Porque alguns mandaram apenas o áudio, a maioria, né? Acho que um aluno mandou o vídeo também, né? Declamando, que fica um grau mais complicado. Quem gostaria de comentar isso? Enquanto vocês vão aí ensaiando para falar, eu vou abrir aqui o nosso canal para a gente já ver também o resultado da nossa atividade. Qual foi o maior desafio dessa atividade? Quem poderia falar? Ai, pro, eu só passei raiva fazendo essa atividade. O importante é que ficou bom no final. Mas você achou... O que você achou difícil, Beatriz, nela? Ah, não sei, é que as tecnologias avançam muito rápido. Eu não estava sabendo mexer no Windows 10 que tinha no meu computador. Aí foi um pouco difícil para editar, aí ficou meio ruim, mas pelo menos eu fiz, sei lá. Não, Deu certo no final. A gente sempre acha que pode melhorar, mas ficou muito bom. O resultado ficou muito bom, Beatriz. Aqui no canal... Deixa eu pôr... tá certo. A gente tem as playlists, tá certo? Eu queria mostrar no início aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos ver onde que a gente organizou isso. Esse canal, ele serve para organizar nossas atividades, tá bom? Porque como a Beatriz falou, a gente está tratando com tecnologia digital hoje, não é uma tecnologia analógica. Caderno, cartolina. Então, a gente tem aqui a tecnologia digital e um meio de coletar vídeos de forma bem bacana é essa plataforma. Então, aqui a gente tem as nossas playlists, tá bom? E hoje eu vou mostrar algumas para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa da segunda série. Bom, peraí, não quero ver. Vou pegar a primeira playlist. Vamos pegar a primeira playlist completa aqui. Playlist, certo. Essa aqui, tá? Que é a da expressividade da segunda série. Por que só tem 4? Porque a maioria mandou em áudio, né? Então, se não era em MP4, eu não consegui pôr a princípio. Quem quiser transformar em MP4 e me mandar, eu baixo aqui, tá? Vai ficar bem legal. Vamos ouvir um pouquinho do Guimarães Passos. Foi um poeta parnasiano, que a gente até nem conversou muito sobre ele. Ele foi um companheiro do Olavo Bilac, das noitadas, da boemia. E ele, quando
a República foi proclamada, ele teve um problema aí de insurreição quanto a essa questão, ele não aceitava, e aí ele teve que fugir do Brasil, ele ficou uns anos fora do Brasil, porque afinal de contas perdeu, né, essa batalha, e quando ele voltou para o Brasil, os colegas de boemia dele já estavam todos trabalhando, bem de vida e tal, aí ele ficou meio deslocado, sozinho na boemia de novo, e acabou pegando tuberculose, foi se tratar na Europa e morreu lá. Mas o Guimarães Passos a gente vai ouvir um pouquinho dele aqui, deixa eu compartilhar. Acho que eu não tinha como. Vamos começar aqui de novo. Vocês estão vendo aqui, é um trabalho da Isabela e do Bruno, e foi um trabalho bem sucedido, eles utilizaram a imagem também. Quando a gente fala de tecnologia digital, a gente tem essa possibilidade da imagem, né? Vamos ver aí como é que eles se saíram, vamos aproveitar esse poema aí do Guimarães Passos, poeta parnasiano. Guimarães Passos, poema longo. Longe de mim, só uma multidão vazia. Sol, em que céu de bronze te escondeste? Céu, por que assim tão baixo tu desceste? Esmagas-me, se dó desta agonia? Nenhum adeus, ao menos disseste. Foste-te e eu, cego, já não tenho guia. Meus olhos, mas nem uma estrela fria, verão, pois deles desapareceste. Ah, nunca sabes meu pesar revendo. Tudo aquilo que vias estavas, nos meus braços de medo e amor tremendo. Longe de mim, por mais que chame e brade, apenas ouve as minhas vozes calmas. Essa saudade, essa imortal saudade. Alberto de Oliveira. As pombas. Vai ser a primeira pomba despertada. Vai ser outra, mais outra. Enfim, dezenas. De pombas vão ser dos pombais apenas. Raia sanguínea e a fresca madrugada. É a tarde, quando a rígida nortada sopra. Aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas. Voltam todas em bando e em revoada, também dos corações onde abotam. Os sonhos, um por um, celeres, voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. A gente viu, então, junto, né, eles mandaram o mesmo vídeo, então, um poeta parnasiano também, o Raimundo Correia, As Pombas. No nosso sarau, a gente já tinha tido a locução desse poema por um outro aluno. São dois poemas importantes e a locução foi muito boa. Eu gostaria de parabenizar, especialmente o Bruno, né, a locução, porque os rapazes são mais tímidos, né, e o Bruno fez uma locução brilhante, muito bem colocada, as pausas colocadas de forma correta, e a melodia da voz, né, porque quando a gente lê sempre na mesma melodia, às vezes fica cansativo para o leitor. Mas vamos aproveitar mais um pouquinho, vamos ouvir aqui o Adrian também, que mandou para nós Área dos Olhos, e a gente vai agora apresentar para vocês, tá? Esse trabalho bonito. Área dos olhos, mágoas de além, de olhos de quem pede esmolas, gemidos e ais dos aldunais barcarolas, cisnes em bandos sonambulando sobre o mar, nuvens de incenso no céu imenso, todo luar,
Olhos sutis, que me diz, o olhar santo, que sobre mim volveis assim tanto e tanto. E que esperança nessa romança, cheia de ais, olhos nevoentos, noites e ventos, outonais. De Afonso Guimarães, publicado no livro Dona Mística. Muito bem, a gente vai voltar agora para o nosso canal aqui. Foram 2 trabalhos muito bacanas que eu tinha que compartilhar com vocês para a gente fazer essa revisão do que a gente já trabalhou. Se a gente observar aqui no monitoramento de linguagens, de língua portuguesa, a gente vai ver aqui, vocês estão vendo agora novamente essa tela, que vocês tinham que fazer o quiz, certo? O quiz, ele está novamente aberto para aqueles que ainda não fizeram. Você sabe que até a semana que vem, eu vou ter que fechar esse conceito aqui em nota. Então, às vezes, o aluno tem S aqui, mas esse S não significa que ele ele vai ter uma nota azul porque nós estamos nesse momento de pandemia, ok? Porém, a nota vai depender do que ele apresentou, certo? E os Is são notas que não são azuis. Percebendo assim, você pode pensar, eu vou fazer o mínimo, eu vou ter uma nota azul. Aí vai da sua autoestima daquilo que você quer para você. Então, não se deixe levar pelo raso e pela mediocridade. Dê o seu melhor por você. Não apenas pela escola, por mim, por você. Dedique-se a você, porque você está em construção dessa pessoa que você será. Nós estamos sempre em construção, né? Eu aqui, nos meus 57 anos quase, também estou em construção sempre. A gente nunca é uma obra acabada. Mas como que a gente constrói? De forma bacana ou nem tanto? Aí vai depender, né? Quando você se esmera em fazer um bom trabalho e coloca o seu nome ali, você está deixando portas abertas na sua vida, porque as pessoas vão lembrar, nossa, olha, o Adrian é um aluno que entrega tudo. Então, lá na frente, você vai ter essa forma de vida que no trabalho vai acontecer a mesma coisa. Ou você vai agir com mediocridade, ou você vai agir de forma a cumprir com o seu dever e a sua obrigação, e ser uma pessoa, além do que cumprir, é ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa honesta com você mesmo e com os outros. Isso é muito bacana. Então, cuidado nesse momento de pandemia, que a gente pode cair na tentação de se deixar levar apenas pelo prazer, pela preguiça. Não fazer isso, né? Então, o quiz está aberto, eu nem vou entrar no canal lá do quiz, porque todos vocês sabem, lá no Classroom eu já atualizei o link do quiz, porque esse quiz ele tem um prazo e ele fecha. Eu já abri, mas é a terceira vez que eu abro, então eu atualizei o link lá no canal do Classroom, aliás, lá no Classroom, e vocês vão poder clicar e fazer quem não fez. E quem não fez, por exemplo, da segunda série B, está aqui em branco. Não fez. Então, precisa fazer. Agora, vamos ver um pouquinho da segunda série D. Estou só falando da B, né? Se a gente puxar aqui língua portuguesa, ó, expressividade e oralidade do D, olha como tem bastante gente que não fez, tem muitos que fizeram. E o quiz, a maioria já fez, isso é bacana. E agora a gente vai falar da produção de texto. O foco da aula é a produção de texto, porque ela é muito importante nesse fim de jornada que vocês estão vivendo já na segunda série do médio para a terceira, né? Por que vocês acham que é importante a produção de texto? Saber escrever bem, hein? Quem pode me falar? Qual é o valor da produção de texto, pessoal? Nesse momento aí. De fim do ensino médio.
Na escola, vocês sentem que há muita cobrança na forma como você escreve? Ou é mais cobrado o teor da sua escrita, aquilo que está lá? Por exemplo, numa aula de sociologia, de filosofia, quando um professor pergunta alguma coisa, será que ele examina a forma como você escreve ou apenas o conteúdo? Os dois, né, não? Tem que ser os dois, exatamente isso. Mas percebe que tem essas duas vertentes? Às vezes o conteúdo é aquilo mesmo, você acertou, perguntou determinado assunto e você acertou. Mas a forma como você se expressou na escrita, às vezes o professor releva, ele te dá certo assim mesmo na questão. Mas num exame de vestibular ou numa redação, ou seja, numa dissertativa, uma segunda fase do Unicamp, por exemplo, vocês acham que é levado em conta também a forma como você escreve? Acho que sim, né, Pro? É sim. Eu coloquei aqui para vocês no canal, essa playlist, e eu quero montar ela e deixar ela melhor ainda. Vocês estão vendo aqui a playlist? Não, compartilhar esta guia. Pronto, agora vocês estão vendo. Tá bom? Esse Letros é um programa bem bacana, que há uns anos atrás eu fiz parte dessa implantação na rede estadual, aqui na região de Bragança, né? Eles têm uma forma de correção online. E por que eu coloquei aqui no canal? Porque nós temos alguns vídeos bem curtinhos do Luiz Junqueira, que é um dos donos mesmo das pessoas que planejaram essa plataforma, e ele vai colocar exatamente o que o texto dissertativo argumentativo exige. Então, primeira coisa é ter bem claro o tipo de texto que você tem que escrever. Prestar atenção, então, no enunciado do exercício. Eu percebo que vocês, às vezes, na pressa de fazer, não leem o enunciado direito. Quando a gente posta lá no Classroom as atividades, a gente procura escrever direitinho no enunciado aquilo que é para ser feito. Mas muitos alunos preferem que o professor explique oralmente o que é para ser feito. Percebe? Quando o professor explica, aí o aluno fala, eu entendi agora. Isso demonstra uma certa dificuldade no entendimento da escrita ou um outro problema que a gente tem que descobrir. Porém, num exame como o Enem ou vestibular, você não tem alguém para ler e falar para você o que está escrito ali. Fazer essa mediação da compreensão leitora, percebe? Então, às vezes, a gente tem que se forçar um pouquinho mais a entender os enunciados. E num vestibular, você tem que perceber qual é a proposta do gênero, e isso está lá no enunciado. É o texto dissertativo argumentativo. O Enem, ele já nem põe lá o que é, até coloca, mas a gente já sabe pelo edital que é esse gênero de texto. Esse gênero de texto, ele exige aqueles 4 parágrafos, certo? Então, aqui no canal, eu coloquei para vocês um pouquinho sobre a introdução e as outras competências do Enem, de forma bem sucinta, tá certo? Eu quero trabalhar com vocês aqui, eu quero colocar aqui para vocês a competência 5, porque se a gente for ver lá no Classroom aqui, a gente pode até dar uma visitada lá. Eu vou compartilhar rapidinho a guia do Classroom, ó. Vocês estão vendo aqui a guia do Classroom? Aqui estava a atividade da expressividade na leitura, o quiz, e aqui, ó, essa atividade, ó, 11 pessoas tem nota, tem mais 9 que entregaram aqui. Só que quando eu clico aqui desses 9, vamos ver se eles entregaram mesmo? Ó, o Cauã entregou, tá aqui, a Nicole entregou, tá aqui, eu ainda vou corrigir, mas tem alguns que entregaram e não tem anexo nenhum, ó, nenhum anexo. Então, quando a gente entra no aluno, ó, não tem nada, ó, eu estou aguardando a tarefa.
tá? Então, às vezes o aluno marca que entregou e ele não entregou. Ó, vou classificar por status aqui. Eu posso ver pelo nome ou como estava pelo status. O status, ele vai me dizer quem fez e quem não fez. Ó, pendente, todos esses aqui. Quem fez, ó, já está com nota. Certo? Então, às vezes o aluno aparece aqui para mim que entregou, mas não entregou. Voltou aqui para cima. Muito bem. Desculpa aí ficar rodando, não vão ter uma vertigem. Então, vamos lá. Vamos ler comigo aqui a proposta. Ó. Produza o parágrafo de conclusão. Alguns alunos começaram a introdução de uma redação. Fala em redação, já pensar, tem na cabeça o que é uma redação. Só que redação é o termo genérico para uma escrita. Redação é você escrever, mas escrever o quê? O que está na proposta? A proposta dizia parágrafo de conclusão da redação anexa. Então, nós tínhamos aqui, anexa, uma redação base para a atividade. E aí dizia aqui, o parágrafo de conclusão é uma proposta de intervenção que você vai ter que fazer diante do problema apresentado. Nessa proposta, vai sempre ter que ter quem vai fazer, como e que efeito que alcançará. Então, a gente tem um problema. Quem vai? Qual é a instituição? Quem você acha que vai resolver o problema? Você tem que citar. De que forma e o efeito que vai surtir. Muito bem, vamos abrir aqui para ver se a gente lembra. Ai, meu Deus do céu, isso. Muito bem, estão enxergando agora? Aqui a gente tinha uma redação nota 1000, nós cortamos o último parágrafo, você tinha que ler a redação e fazer a conclusão diante do que ela já escreveu, tá bom? Era uma redação, quem lembra da temática? A Manuele lembra? Ei, Manu? Liberdade religiosa. Ai, deixa eu ver o chat, vocês estão falando no chat? Olha lá, um monte de gente deu bom dia. A Pro nem respondeu, né? Camila, Ana Carolina, Ana Júlia, bom dia. Lindas. Vocês estão dormindo? Fala oi, abre a câmera, deixa eu ver os descabelados. Ih, pô, abrir a câmera não, pô. Aí é Vai sacanagem. falando. Quero ver se tá descabelado. Aí é sacanagem. Pô. Ainda tô deitado aqui, mas eu tô ouvindo. Pode ficar tranquilo. Aí, beleza. Eu acho que não fizesse porque confundi com a do mês passado. Amanda, então faça, sabe por quê? Eu vou trocar na planilha o seu S por um P e a sua nota que eu ainda não fechei, eu vou ter que entregar dia 29, hoje é 22. E aí isso vai se refletir diretamente na sua nota de bimestre. E essa nota é que vai no seu histórico escolar. Claro que dá. Todos vocês ainda podem fazer todas essas atividades, estão entendendo? Porque nós estamos no momento da pandemia. Na pandemia, a legislação ela está mais flexível. Isso deixa o professor meio maluco? Deixa, porque toda hora eu tenho que revisitar tudo de novo para não deixar escapar nenhum. Porque vai que algum me mandou. E é bom que vocês fiquem de olho, principalmente esses que estão mandando atrasado. E sempre que você fizer uma lição muito atrasada, entra no WhatsApp do professor e fala, Pro, eu mandei aquela lição lá. Que aí o Pro corre lá, olha e já muda na planilha. Porque se você faz e não fala nada, sem querer, o professor pode comer broa, entendeu? Não vê. Então, faça. Por isso que eu estou, essa aula, aliás, eu planejei para isso, para chamar a atenção de quem ainda não está com as atividades em dia, porque elas são importantes para você. Saber fazer um parágrafo de conclusão, ele é muito importante. Mas eu não vou me delongar mais, eu vou mostrar para vocês agora uma coisa bem bacana, aqui da redação nota 1000. Vou compartilhar novamente com vocês essa guia aqui. E a gente vai ver diretamente aqui essa competência 5, tá bom? Deixa eu pausar aqui, né? Pausar, vou abrir aqui.
Aqui a gente vai ter o áudio desse rapaz que é o, como é que fala? O arquiteto aí dessa plataforma, o cara que construiu. E é uma plataforma que é muito premiada. Eu até vou entrar em contato porque eu vi ver se a gente consegue pôr a turminha de vocês aí para mandar redações para eles lá. Vamos ver se a gente consegue, porque eles mapeiam, eu quero dizer, a inteligência artificial, ela vai mapear os problemas da redação de vocês. Isso é muito legal. Mas vamos ver aqui o que ele tem para falar da competência 5. O que é a competência 5, gente? O que tem a ver com essa tarefa que eu mandei vocês fazerem? Esqueci, tesoura. Está escrito aqui, Cauã, ó, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Por acaso, era o que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, essa atividade, ela foi focada na competência 5, beleza? O problema... Aí, Cauã, graças a Deus o Cauã está me respondendo. Cauã, nossa, eu fico super feliz, é um drama de falar sozinha. Olha só, quando a gente, às vezes, pede para o aluno fazer toda a redação, logo de cara, fica, às vezes, são muitas as questões a serem abordadas. Quando a gente separa um pouquinho, dá para dar o foco necessário. Vocês concordam comigo? Então, o que tem que ter a competência 5? O que tem que ter o último parágrafo? Esse último parágrafo vale 200 pontos. Então, a gente, falando sobre algumas questões, aí agora no fim do ano, que vai ser nesse próximo bimestre, nós vamos fazer uma na íntegra. E aí a gente vai juntar essas partes que a gente já conversou a respeito, certo? Então vamos ouvir, deixa eu parar de falar, vamos ouvir aqui o nosso amigo. Competência 5, a chamada proposta de intervenção social. Toda redação do Enem deve apoiar os argumentos. O quê? É porque tá dando eco o seu áudio, você pode mutar? Ah, desculpa, vou mutar. Competência 5, a chamada proposta de intervenção social. Toda redação do Enem deve apoiar os argumentos com propostas de intervenção na vida social. E essa proposta precisa ser detalhada, deve conter, portanto, a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la. Quais são os agentes sociais envolvidos na proposta, como cada agente deve agir e quais as finalidades das propostas. Esta proposta de intervenção social deve estar associada aos argumentos feitos durante o texto. Então, uma nota 0 não apresenta nenhuma proposta no texto, enquanto que uma nota 200 elabora muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada, relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Só para vocês verem, ele vai falar de desvios de oralidade aqui no próximo vídeo, é bem bacana, porque são dicas bem rápidas. Então, eu sugiro vocês entrarem na nossa playlist aqui, dá uma olhadinha, porque são vídeos o quê? De 2 minutos, e ele te dá dicas muito bacanas. Esse da oralidade é bem legal, mas a gente tem outras dicas aí, tá? O que eu quero compartilhar agora com vocês? Eu quero dar uma olhadinha numa das redações de vocês, tá? Eu vou pegar alguma aí de vocês. Aqui a gente tem a segunda série B. A gente pode pegar... Alguém quer que eu pegue alguém pode falar? Alguém quer que eu pegue a sua? Eu posso abrir a da AD também. Só para a gente ver o que a gente pode melhorar ou não. Deixa eu ver uma que eu já corrigi aqui, vai. Vamos ver. Aqui não abre, tem que voltar. A gente vai abrir uma aqui.
e a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar do Fernando aqui, que o Fernando não vai achar ruim comigo, né, Fernando? Estão vendo como é que eu tento fazer as colocações, ó? Vou compartilhar agora a guia aqui. Eu abri aqui a redação do Fernando, é assim que aparece para mim quando o aluno ele posta o arquivo. No caso, o Fernando, ele postou um arquivo de uma imagem, apareceu como imagem para mim. Tem alunos que postam um Word mesmo, feito no Drive, né, pela Google, não da Microsoft, da Google, mas é tipo Word, que é um editor de texto. Alguns alunos postaram a redação aqui nos comentários particulares. Eu corrigi do mesmo jeito aqui também. Só que quando a gente faz aqui, eu consigo dar a devolutiva para vocês. Alguns alunos me falaram que não conseguem enxergar. Se vocês não conseguem ver a devolutiva, por favor, me coloquem. Fernando, não fica nada. Todo mundo ama você, Fernando. Eu amo você. Fique tranquilo. Olha aqui. É legal que a gente vê que está com a letra, ou seja, a letra cursiva, ela vai dar uma ideia para a gente do tamanho que ocupa. Você sabe que a redação do Enem pode ter no máximo 30 linhas. Então, a gente tem que treinar para que os nossos 4 parágrafos caibam em 30 linhas escritas, tá? Muito bem, vamos ler aqui. Quer ler? Quer ler aí, Fernando? Ele disse que ia morrer de vergonha, caiu duro lá. Fernando, pelo amor de Deus. Tadinho dele. Acho que eu vou ler a sua, então, calma, vamos voltar. Fernando, você quer ler a sua, Fernando? Pode ser. Então, vamos lá. Consegue aí? Pode ir? Pode. Tá. Tendo em vista, conclui-se que é necessária a tomada de medidas mais efetivas que assegurem a liberdade de crença, e que uma das possíveis soluções para esse problema seria a inclusão de aulas a respeito da diversidade, sobre aulas a respeito da diversidade, uma letra ali, sobre a respeito da diversidade no currículo escolar dos alunos. Para garantir que houvesse sucesso, os governantes poderiam oferecer cursos especializantes na área aos professores interessados. Dessa forma, talvez, no futuro próximo, o Brasil faça jus ao título de Estado laico. Parabéns, Fernando. Você entendeu o que o parágrafo tinha que conter, você propôs a intervenção. Deixa eu falar coisas bem bacanas que tem nessa redação aqui, Fernando. Obrigado. Tendo em vista, sempre que você começar um parágrafo, tem que dar a costurada no anterior, certo? Isso vale 200 pontos no Enem também, que significa que você manteve o quê? A coesão. Coesão quer dizer uma costura no texto. E quais são os elementos coesivos? São os conectores. Tendo em vista, é uma expressão que está conectando com o parágrafo anterior, certo? Como a gente não tem muito tempo aqui, a gente não vai ler o parágrafo anterior, mas se lesse, você vê que dava uma continuidade. Conclui-se essa palavrinha que é muito importante também. As redações do Enem, elas exigem essas palavras que indicam conclusão, que indicam que ações foram feitas ou serão. Ela é muito bacana, que é necessária a tomada de medidas. A tomada de medidas é necessária, então por isso que não está é necessário, está é necessária. Então, a concordância aqui. No Enem, a gente tem um limite para erros de ortografia, acentuação. No caso aqui, ele teve um problema com crase, ele pontuou um errinho. Se não me engano, são 20, para começar a ter problema. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a grafia das palavras e com problemas de concordância, vírgula, tá?
Parágrafo sem vírgula, um período muito longo, tudo isso é complicado com a melodia, com a forma da leitura. Então, a gente percebeu que o Fernando, ele usou vírgula, isso foi muito bacana. A vírgula está aqui, ó. Uma das possíveis soluções para esse problema seria... O seria, Fernando, ele desvaloriza um pouco... Seria, fica uma coisa, não vai dar certo, seria, mas ninguém vai fazer. É uma forma verbal que a gente deve evitar no Enem. Então, fica a dica, seja mais assertivo. Uma das possíveis soluções para esse problema seria... Quem tem alguma sugestão para ficar uma coisa mais assertiva? A inclusão, deve ser a inclusão, algo mais assertivo, sobre respeito à diversidade. Por que aqui tem crase? Se eu falasse assim, respeito ao... Me dá uma palavra masculina em vez de diversidade aí. Qualquer palavra masculina. Respeito a... Diversidade é feminina, né? A diversidade. Uma que seja o. Qualquer uma. Eu estou falando aqui de forma aleatória, não precisa nem encaixar com a redação. Qualquer palavra masculina. Assunto? Hã? Assunto? Assunto. Muito bem, Bianca. Assunto é um substantivo masculino. O assunto. E se a gente for falar respeito... Antes, como está aqui, não vai ficar respeito ao assunto? Se vai ficar respeito ao assunto, quer dizer que aqui tem uma preposição e um artigo, perceberam? Quando ficar na dúvida, troca a palavrinha que está no feminino por uma no masculino. Aí você vai descobrir se aqui escondidinha tem um artigo e uma preposição junto, tá bom? Se escondidinho tem um artigo. Aqui tem um artigo escondido, respeito a diversidade. Respeito ao assunto, beleza? No currículo, ó, ele colocou acento, ele sabe que toda proparoxítona é acentuada. Proparoxítonas são aquelas que a terceira de trás para frente é forte. Em língua portuguesa, todas são acentuadas, tá bom? A gente tem pássaro, árvore, currículo, título. Dos alunos, ponto na mesma linha, é que não cabe na mesma linha, tá? O que eu quis dizer é que não abre outro parágrafo. Para garantir que houvesse sucesso, então, a gente também pode, se a gente trocasse o seria, a gente troca também o houvesse, percebe, Fernando? Porque fica mais forte. Para garantir que haja sucesso, os governantes devem oferecer, todos os verbos ficaram nessa... como se fosse algo assim, um sonho, poderia, tal. Se o Fernando for mais assertivo, ele vai ter que trocar todos os verbos, tá bom, Fernando? Não que esteja errado, é uma questão só de estilo, mais assertivo ou menos, mais duvidoso, você deu um ar de dúvida aqui. Para garantir que houvesse sucesso, os governantes deveriam oferecer cursos especializantes na área. Veja só, quem? Esse parágrafo tem que indicar quem. E o Fernando indicou quem? Os governantes, o poder público. E ele já, de forma subentendida, colocou as escolas aqui. Oferecer cursos especializantes na área aos professores interessados. Ele acentuou a área. O Fernando não tem problemas com acentuação, que é um problema recorrente. A maioria dos alunos tem, Fernando, parabéns. Quem ainda tem... começa a prestar atenção aí, para não errar mais, porque vai descontando o ponto. Lembre que eu falei para vocês, eles vão contando o número de problemas com a ortografia, acentuação, tá? Dessa forma, talvez no futuro próximo, ó, talvez no futuro próximo foi uma frase encaixada, por isso ela está entre vírgula aqui, o Brasil faça jus ao título de Estado laico. Terminou dizendo o que pode vir a acontecer. Ficou muito bom, Fernando, no geral. Você poderia trocar tudo para ficar mais assertivo.
colocar o Brasil fará jus, alguém mais esperançoso, mais positivo, tá certo? Ficou, assim, um tom um pouco pessimista na sua redação, mas não errado, tá? Adorei. E nós vamos terminar a nossa aula mostrando uma coisa maravilhosa para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão achar isso também. A gente vai voltar para o vídeo do canal e eu separei aqui para vocês um trabalho lindo da Rayane e da Bianca, que elas fizeram e me mandaram, que a maioria ainda não me entregou, que é do Machado de Assis. Fernando, parabéns, viu? Das melhores redações que a gente recebeu. Vamos lá ver aqui a nossa playlist. Cadê as playlists? Playlists. Audiovisual do Machado de Assis. Essa que a gente vai ver. Vamos assistir duas, tá bom? E depois a aula acaba, porque a gente tem 3 minutos mesmo. Adão e Eva e a Cartomante com a Júlia Vitória. Maravilhosa também, tá? Essas duas aqui. Depois vocês veem o resto. Peraí que eu tenho que... Eu não sei, vocês estão vendo já? Estão vendo a tela? Eu vou fechar meu áudio. Adão e Eva, Machado de Assis. A história aconteceu na Bahia, há muito tempo. Eleonor, a dona da casa, reuniu alguns amigos à mesa. Dirigindo-se a um dos convidados, faz referência a um doce que iria ser servido. Logo o convidado quis saber de que doce se tratava. Então, ela o chama de curioso. Inicia-se, assim, uma discussão sobre quem é mais curioso, o homem ou a mulher. E se a perda do paraíso era culpa de Adão ou de Eva. O juiz de fora, Veloso, que era inventor e sagaz, pede licença para contar a história de Adão e Eva. Tendo a permissão do Frei Bento, ele começa. Segundo ele, o mundo foi criado pelo diabo, cabendo a Deus ir consertando o que o primeiro fazia de errado. E assim, quando Tinhoso criou a treva, Deus veio e criou a luz. E assim por diante. No 6º dia foi criado o homem, e logo em seguida a mulher, ambos sem alma e com instintos ruins. Deus entrou em ação, dando-lhes alma e sentimentos nobres, além de um jardim de delícias, o paraíso. E lá, Adão e Eva passaram a viver livremente, e agradeceram a Deus por isso. Deus falou-lhes da árvore proibida e das consequências da desobediência. O tinhoso ficou com ódio quando soube daquilo, e mais ainda por não poder entrar no paraíso, onde tudo lhe era avesso. Assim, mandou a serpente para tentar o casal. Primeiramente tentou Eva, foi em vão. Nisso, aproximou-se Adão, que também recusou as ofertas da serpente. Esta, vendo que nada conseguiu, apressou-se e foi contar ao diabo. E Deus, vendo que Adão e Eva haviam sido obedientes, pediu a um anjo que descesse e os levasse aos céus como recompensa. Assim, Veloso encerra sua história diante dos olhares atônitos de todos. Dona Leonor dizia que Veloso os havia enganado com aquela história, que nada daquilo havia acontecido. Então, Veloso admite que pode não ter acontecido, mas caso ao contrário, eles não estariam ali, à mesa, saboreando o doce anunciado. Pessoal, eu vou só interferir um pouquinho aqui. Vocês viram que maravilha de apresentação. O tempo que essas meninas ficaram para fazer isso e a aprendizagem que elas tiveram, assim como elas, outros de vocês mandaram maravilhosos. Eu trouxe a Bianca e a Raíssa, né? Falei, Rayane. Porque fiquei muito feliz com o resultado e quero incentivar todos vocês a darem o melhor de vocês em tudo que façam na vida. Eu parei aqui só para colocar uma questão aqui de errinho de português,
porque às vezes a gente não corrige, porque é tudo tão bom que isso é algo que não tem muito sentido. Porém, como a gente precisa corrigir isso em vocês, até chegar no Enem, numa situação que descontem ponto de vocês, aqui, olha, verdade, isso pode não ter acontecido, mas, então não é mais é quando a gente adiciona, mas é aquela conjunção de contrariedade, sem o i, tá bom? Na oralidade, a maioria das pessoas põe o i, já perceberam? Ah, eu ia na escola, mas não dá, porque tá com a pandemia e tal. Mas a oralidade é uma coisa, e a escrita no padrão é outra. Então, prestar atenção aqui no mas, caso contrário, não ao contrário. Ao contrário é uma outra expressão em outro momento, eu posso dizer assim, ao contrário do que você falou, eu não estou interessado em ouvir isso. Aqui é caso contrário, tá? Sem esse ao. E faltou o acento aqui porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, assim como o nome da professora Cecília, e vocês não vão esquecer mais, ok? Mas isso, claro, não significa nada perto dessa maravilha que elas fizeram, mas a gente precisa, para que vocês não errem mais, falar. Vilela e Camilo eram amigos desde a infância, mas seguiram caminhos diferentes. Quando Vilela voltou e eles se reencontraram, estava casado com Rita. Quando a mãe de Camilo morreu, Vilela cuidara do enterro, e a Rita do coração. Começaram a passar mais tempo juntos e se apaixonaram, porém Camilo começou a receber cartas anônimas sobre seu caso com Rita. Rita, desconfiada, foi até uma cartomante, que disse que iria ficar tudo bem, e Camilo a repreendeu. Ele continuou a receber as cartas e ficou com medo de que Vilela descobrisse, e por isso se afastou. Depois de algum tempo, Camilo recebeu um bilhete de Vilela, pedindo para que fosse até a sua casa. Quando Camilo estava no caminho, decidiu passar na cartomante. E ela o disse para não ter medo, que tudo ficaria bem. Quando ele chegou até a casa, encontrou Rita morta. E em seguida, Vilela lhe deu 2 tiros. E assim ele morreu. O realismo. Vão ficar na vontade de ver aqui o trabalho do Fernando e dos outros, porque agora nós vamos terminar a aula e quero agradecer vocês por terem feito essa aula acontecer comigo, aqui estava muito bacana, e parabéns pela locução, essa locução foi muito boa, a gente ficou muito feliz, foi da Júlia? Estou me confundindo. Oh, meu Deus do céu. Volta aqui na playlist, eu não quero esquecer. Qual é o nome da aluna, gente? Me ajuda. Ai, meu Deus, socorro. O audiovisual do Machado de Assis aqui. Cartomante. Júlia Vitória. Você tá aí, Júlia Vitória? Não sei se tá. Ah, tá. Júlia Vitória. Parabéns, Júlia. Locução fantástica, pausas, a melodia da voz, percebe? Não dá sono, muito bom, prendeu muita atenção, dos melhores. Os 2 contos do Machado, que são bem expressivos, por acaso foram os que eu apresentei, a Cartomante, é um dos contos mais famosos dele, Adão e Eva também, e a gente encerra a nossa aula por aqui, fiquei muito feliz. Semana que vem, matéria nova, e coloquem em dia, como eu falei, na pandemia é um momento especial, então vocês podem colocar em dia todo o resto, só que não deixem acumular. O quanto antes vocês colocarem em dia, eu consigo mudar a nota já do bimestre agora, tá bom? Que eu tenho que entregar dia 29. Beijos. Gente, falem alguma coisa. Tchau, Pro. Bom final de semana. Beijo, Pro. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Pro. Tchau, Camila. Lindo seu trabalho também. Renata, tudo de bom, linda.